Bom, e você falou de CG, né? Porque quer andar confortável, anda de CG. Mas Praticidade, né? Não é nem confortável, né? não, Mas é a prático, ágil. CGzinha foi, eu acho, que um dos primeiros projetos que te levaram para participar num famoso quadro da TV brasileira, Tal de que foi lata o velha. aquele lá, foi Foi, isso aí foi, mesmo? foi ali que Como é começou. que foi essa história aí, Tarso? Conta pra nós aí. Como é que é Vamos lá. receber uma ligação de um narigudo falando Cara, que foi precisa de assim. uma ajuda ali? Eles chamaram, fazia alguns anos que eles já tinham chamado o pessoal da própria Globo. Duas vezes, né? Anos anteriores tinham chamado, me convidando para fazer o Lata Velha. Que eu falei, cara, não quero fazer, obrigado pelo convite, mas não vou fazer. Aí, por quê? Eu falei, porque vocês querem carro alegórico. Eu não faço carro alegórico, eu faço carro com cara de carro. E, não, mas é o programa. Eu falei, não vou fazer, obrigado. Passou, sei lá, 2 anos, de novo, tentaram de novo. Nada. Aí teve um dia, eu lembro, a primeira vez que falei com o Luciano, eu tava nos Estados Unidos, indo pra um campeonato de moto, andando com a moto, tocou o celular, parei. Era ele falou, tá, sou Luciano, cara, quero você no Lata Velha. Eu falei, cara, obrigado de novo pelo convite. Já falei que não dá por esses motivos. Ele falou, não, mas tem que fazer, vamos tentar. Quando chega no Brasil? Aí eu falei, ele falou, então tá bom, eu vou até você. Aí ele veio, a gente fez uma reunião aqui, ele e um diretor. Eu falei, cara, muda o quadro então. Muda o conceito. Eu não vou fazer esses carros assim. Aí ele falou, não dá pra mudar o conceito. Eu falei, então não dá pra eu fazer, porque vai acabar com o meu negócio. Aí, não, mas é a história do programa. Eu falei, cara, mas eu acho que não vai, não tava nem boa audiência. Eu falei, isso aí pra mim não funciona. Tipo, é meio piada. Ele falou, então vamos fazer um teste. Uma moto que a gente nunca fez. Eu falei, tá bom, pode ser a moto que for, pode ser uma CG, mas eu vou fazer uma moto. Não vou pôr um chifre em cima, uma geladeira atrás, porque o cara vende picolé, sabe? Mas você Aí, gosta de geladeira? aí peguei, fiz a moto, foi super bacana a audiência. A gente já fez mais uma moto no mês seguinte. Ele falou, cara, não adianta, você tem que fazer agora o carro. Eu falei, então, carro com cara de carro. Muda o conceito. Ah, não, eu falei, experimenta. Aí a gente fez Você lembra o qual foi o primeiro carro? carro. Cara, qual foi o primeiro carro lá, tá velho? Nem lembro, acho que foi uma Kombi, coisa assim. Cara, ele fez a Kombi, pum, audiência 10 vezes mais do que era antes. Aí eu falei, vamos fazer. Vai fazendo essa linha. Lógico que não era tudo exatamente como eu queria. Fazer Lata Velha, cara, você não tem ideia o que é difícil. Por quê? Orçamento não tem condições de fazer um carro como deve ser feito. Então Sim. tem que fazer milagre. A equipe monstruosa que você tem que ter. Montei a equipe só para fazer o Lata Velha. Por quê? A gente tinha por contrato 28 dias para fazer um carro, sendo que desses 28 dias, 4 dias usava para gravar. Então a gente tinha 24 dias, que dia de gravação não consegue fazer nada. Uhum. Então 24 dias para fazer carro, que não é carro. Eu até falava, quando ia naquela captura, aquela história, as cartas, tudo aquilo é real. Uhum. Não tem encenação. Se descobrirem que vão pegar o carro, eles cancelam tudo. Eles levam super sério, é bem legal. Então, chegava lá, sei lá, 5.000 cartas no mês. Teve uma época, a produção separava 10 cartas, que eles achavam a história mais legal. Não o carro, a história. Uhum. Algumas Nossa. vezes chegaram a me mostrar, Tarso, o que você acha aí? Eu separava 5, eu ia pelo carro. É lógico, é porque eu imagino o Eu ia pelo pessoal da carro. Globo que não deve entender nada do É. que é um carro, deve achar as histórias Não, as histórias. Nem quer saber que maravilhosas. carro é. Daí ia pro Luciano. O Luciano, o que você achou? Eu falei, cara, eu preferi esses 5, eu achei os mais bacanas. Ele tá. Eu falei, só esse aqui. Putz, não, de jeito nenhum. Cara, era falar esse aqui não, é esse. Tipo, era de propósito. Ah, puta, esse eu não quero, então é esse. E aí, cara, é difícil. Primeiro pelo tempo, orçamento, daí coisas de patrocinador que você tem que usar. Aí você tem que bolar um negócio. Então, num carro que não vem carro, vem um farelo de carro. Era difícil o carro que você entrava e você batia o pé assim no assoalho e não dava no chão. Difícil. É tudo podre. Raro um carro que assim, você fala, não é inteiro podre. E aí você tem que entender o que o cara faz, porque normalmente é o único carro do cara que ele tem que usar para trabalhar, para passear, para sair com a família. Uhum. E ele pede o carro marrom com a roda verde. A mulher dá o palpite, fala que quer bolinha cor-de-rosa no banco. A filha, o namorado da filha, cada um dá um palpite. Um quer um neon, outro quer uma luz roxa dentro. E daí no final vem o Luciano que não, e agora vamos pôr o escape da NASA. Sabe? Então, assim, é muita gente dando palpite para um negócio que eu queria fazer um negócio mais próximo do original possível. Claro. Pra E, dar tempo e dentro dos 28 dias. dá tempo e
ficar bonito. Não queria fazer uma aberração. Ah, tem que ser temático, põe um negocinho que remeta ao cara, tá? Pra ficar personalizado. E também tem que pensar que se não adianta você, pô, tá bom, vou pôr uma roda grande. Daí você fala, cara, furou o pneu, o cara não tem dinheiro pra trocar um pneu grande desse, entendeu? Você tem que pensar que o cara tem que usar o carro depois. Nossa, tem essa ainda, né, cara? Pô, Lógico, se o você cara põe, manda uma tá carta, bom, já tá ganhei todo um jogo de fudido roda lá. Aro 22. Tá bom. Cara, o cara não tem dinheiro pra pôr o carro dentro de um telhado pra proteger um pouco, furou um pneu Aro 22 e ele nunca mais anda com o carro apodrece de novo. Então tem essas, tem que fazer as coisas que seja funcional, legal, que dê uma cara do carro, que não descaracterize o programa. E num tempo quase impossível de fazer. Então, foi muito legal, cara. A gente fez por 5 anos e meio. Aí chegou uma hora e eu falei, cara, não dá mais. Porque eu faço o autoesporte desde o início do programa, já tem mais de 20 anos. Uhum. E o da Lata Velha eu fiz esses 5 anos e meio, fazer Lata Velha e autoesporte. Da autoesporte triplicou a minha participação. A gente tem um quadro lá, tudo. Eu falei, cara, não tem como fazer os dois. Não dava, eu tava ficando louco. Financeiramente também não compensa. Então foi muito legal. Pra marca, eu não posso falar, não vendi nenhum carro a mais por causa do Lata Velha. Nunca, era outro público. Mas ajudou muito a empresa em nome, em visibilidade da marca, produtos licenciados. Porque um monte de gente fala, pô, eu queria ter um carro que esse cara faz. Mas o cara não tem grana pro carro. Mas daí tinha caderno, por exemplo, material escolar com a capa dos carros. O cara ia lá e comprava aquilo. É um jeito do cara estar mais próximo. Claro, claro. Então isso foi muito legal. Na parte de licenciamento ajudou demais, cara. Então foram anos bem legais com a Globo ali no Lata Velha, com o Luciano, tudo. Mas é difícil fazer, viu? Eu acredito. Eu já ouvi, inclusive, uma outra equipe que já trabalhou também com o quadro lá, falando da dificuldade e sem sombra de dúvidas, porque eu mexo majoritariamente só com a parte de calibração do motor. Então, pô, o cara me chega com um motor XPTO de um carro para botar num outro para adaptar, eu faço aquilo ali conversar de uma maneira satisfatória e, pau, funcionar, né? Eletronicamente falando. Cara, as poucas vezes que a gente tem que resolver problemas mecânicos ou coisas que vão acabar sendo diagnosticadas na minha mão, porque eu sou o final daquela cadeia produtiva, Sim. né? E que a gente tem que corrigir, cara, é uma trabalheira. Imagina fazer nesse ritmo, assim, de Cara, 28 dia e dias. noite, cara. E assim, são 28 dias, mas toda semana tem Lata Velha. Acho que era quase toda semana. Então vocês estavam fazendo, cara, melhor dito, 4 carros não, ao mesmo você tempo, não né? tá entendendo. O pior de tudo, teve um carro que a gente fez em 8 dias. Um bug. E ficou legal o bug. Ficou legal. Teve, assim, carro que se fala. O que mais demorou foram 23 dias, que foi um Camaro. Que foi o carro mais legal que já teve na história. Quando apareceu esse Camaro, eu falei, cara, esse carro a gente vai fazer. Eu não quero nem saber. Vocês já escolheram 50 carros para fazer. Esse tem que ser o Camaro. A história tá entre as finalistas que vocês gostaram. Tem que ser, porque, cara, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um carro legal, cara. Carro legal de customizar. O carro em si já é legal. Até lógico, fez vários carros legais, Opala, Fusca, fez um monte de Kombi, teve Brasília, Corcel, Belina, e tudo tem. O que era muito legal, cara, é a satisfação que você tem de entregar pra pessoa, porque tem cara que realmente é apaixonado pelo carro. Eu falava, cara, você não é apaixonado, você não ia deixar virar esse troço aí. Você não é um carro mais, né? Mas tem cara que é apaixonado, tem alguns que eu falo até hoje, que o cara ainda tem o carro, É mesmo, gosta, cara. guarda, ganha dinheiro com o carro, aluga pra exposição, Aham. leva, faz evento. E cara que é louco com o carro. E ao mesmo tempo tem cara que não merece a Que a dor, mas história ser não era humano. bem aquela da carta. Não é, e assim, pega e vende as peças, daí reclama, ó, quebrou o amortecedor. Quebrou o amortecedor novo. Aí teve um cara que quando fez isso 2, 3 vezes, a gente falou, cara, tem coisa errada. Vai lá. Foi um diretor da Globo e um cara meu, sem avisar, o cara tava desmontando o carro, vendendo peça, tirando tudo que tinha no carro dele pra fazer outro, e a gente ficava mudando. Né? Também um cara fez uma moto, quis trocar o motor por um motor de CB400 numa moto que era uma 125. Da forma começou a dar problema logo. O cara serrou a moto no meio para pôr outro motor e não conseguiu pôr, queria que eu refizesse. Então tem coisas assim, tem pessoas que infelizmente não merecem tudo que era dado, é oportunidade. Mas a maioria, cara, era muito satisfatório ver a felicidade da pessoa, sabe? Sim.